Mas afinal de contas, o que é ser uma feiticeira? O diabo não existe. O que existe são as forças da natureza, os orixás, os deuses, os nossos antepassados que nos ensinam o que nós devemos usar como elementos para melhorar a vida das pessoas. Mas o que acontece, Patrícia? Bom, eu, por exemplo, minha avó materna era uma bruxa católica, e ela seguia também o hermetismo, né? Ela era Rosa Cruz. E a minha outra avó, que ainda está viva, com 98 anos, é uma bruxa natural. O que é uma bruxa natural, Patrícia? Uma bruxa natural é aquela bruxa que ela pensa e as coisas acontecem. Ela não precisa se esforçar. As energias vêm até ela. Então, pela minha ancestralidade, eu já nasci uma maga. Na minha mediunidade, o que eu posso dizer a vocês é que, por exemplo, quando eu vejo que uma pessoa está com muito egum em cima, né, no caso espíritos sem luz, ela aparece para mim como uma pessoa desfigurada muitas vezes. Eu tive uma experiência agora nesse último mês, onde uma garota foi lá na porta da minha casa, né, me ofender, dizer que ia me bater e tudo. E eu nunca tinha visto aquela moça na minha frente. Mas o que aconteceu, conforme ela me xingava e dizia que ia me dar porrada, né? Eu vi ela totalmente desfigurada, porque as almas que transpassavam ela apareciam para mim de uma forma misturada. Eu não tive mais contato com essa pessoa, ainda bem, ela seguiu o caminho dela. Mas é assim que aparecem as coisas. Um outro exemplo é de uma senhora que eu visitei num asilo. Uma senhora de uma pessoa conhecida que eu visitei num asilo. E essa senhora, ela estava de cama nesse asilo. E esse asilo era um asilo assim muito pobre, sabe? Muito debilitada, as pessoas passando mal, uma coisa terrível. E ela estava se recusando a fazer os exercícios de fisioterapia. Então eu falei para ela assim, olha, a senhora faz os exercícios de fisioterapia, que as suas pernas vão funcionar e a senhora vai conseguir sair daqui. Tudo bem. Na semana seguinte, eu ia visitá-la novamente, né? No mesmo dia, eu não me lembro, era uma terça-feira, eu não me lembro o dia da semana, porque isso já tem uns... Nossa, isso já tem uns 4 ou 5 anos, ou mais, tem uns 6 anos e pouco. Eu estava dormindo, eram umas 3 horas da manhã, e ela apareceu para mim no meu quarto, me acordou e me mostrou, fez um sinal para mim assim, me chamando, e me mostrou que ela tinha saído de lá. E logo em seguida eu recebi um telefonema dizendo que ela tinha morrido. Então ela foi lá me mostrar que ela saiu de lá. Um outro caso interessante foi de uma outra senhora que eu fui no enterro, porque por causa da mediunidade eu sempre evito muito. Eu evitava, né, o cemitério, né? Agora eu não evito mais. Então, o que aconteceu? Essa senhora, ela faleceu, ela teve um problema no coração. E eu ajudei em todo o processo, eu levei ela na UPA, empurrei a cadeira de rodas, enfim, eu estive com ela nos últimos momentos. Então, no velório dela, eu fui. E quando eu cheguei lá,
O que me aconteceu? Quando eu estava quase terminando o velório, passou um caixão de um rapaz que estava numa outra capela sendo velado. E ele estava fardado, todo de branco, né? Naquele caixão. Só que quando o caixão passou no carrinho, aquilo me pegou. E eu fiquei desesperada, porque eu escutava os gritos lancinantes dele dizendo que não queria ser enterrado. E que eu dissesse à família dele para que ele não fosse enterrado. Eu fiquei confusa, quase desmaiei, comecei a passar mal. Ânsias de vômito, tudo. Saí do velório correndo e fui pro carro. Pedi a uma pessoa conhecida para avisar a família a situação, para pedir oração para ele, né? Mas esse rapaz, ele não queria ser enterrado. Então, ser uma feiticeira não é só você fazer magia, né? Você tem uma mediunidade. Eu, por exemplo, às vezes escuto, às vezes vejo. Às vezes eu vejo que eu estou conversando com a pessoa, mas eu não estou conversando com a pessoa. Eu estou conversando com o espírito que está ali destruindo a vida da pessoa e que tem que ser tirado. Ou às vezes um que está ali tentando salvar, que está ali tentando aconselhar. Ou às vezes até está xingando através daquela boca, mas não é a pessoa que está falando. Então, uma feiticeira, ela vê além. Mas, Patrícia, qual a diferença de feitiçaria, magia, bruxaria e tudo isso? Acontece que as bruxas, no caso eu também sou uma bruxa, as bruxas elas têm conhecimento das ervas, o poder das florestas, né? Divindades da floresta, enfim, e ela muitas vezes não tem a mediunidade. E às vezes tem, sempre tem alguma coisa, né? Mas ela mexe com os elementos a seu favor. Os magos, como é o meu caso, são os que têm evidência, né? E eu não estou falando isso de... Eu não estou falando de incorporação, porque o mago não precisa incorporar para saber o que está acontecendo. Ele escuta o guia, eu escuto o guia. Eu vejo nitidamente, tinha uma pessoa ultimamente que estava fazendo um trabalho insistentemente para me matar. E a pessoa não desistia. E ela ia pedindo a cada vez a entidades mais fortes e mais terríveis e que se apresentavam para mim, sabe? E outras situações que você vê se desvelar assim na sua frente. Então, eu digo a vocês que os magos são portais entre esse e o além. E portais entre dimensões também, porque nós fazemos desdobramentos. Mas eu, né, vou lá com meu pezinho para ver se eu posso alcançar aquilo, se eu posso ajudar aquela pessoa. Porque se eu ver que o negócio está além do meu poder assim mágico, que é uma coisa muito terrível e difícil, o que é que eu faço? Eu indico para um lugar mais especializado naquele caso. Normalmente eu consigo ajudar, né? Às vezes a pessoa pensa, poxa, Patrícia, eu não consigo realizar minhas coisas quando eu tô lá pertinho de pegar, de conseguir o que eu queria, escapa pelos meus dedos. Mas você já pensou que pode não ser espírito? Que pode ser uma condição que o seu espírito escolheu e que pode ser consertado, sim, através da magia? Se você souber em que Odu você está caminhando, qual é a sua pombagira? Nossa, eu tinha muito medo da minha pombagira, Maria Padilha. Maria Padilha apareceu para mim no fogo, eu tinha 14 anos. Ela apareceu para mim no fogo, uma mulher enorme, de 3 metros de altura, loura, linda. Mas com aquele fogo eu fiquei apavorada. E eu quase morri sem minha pombagira. Então a primeira coisa que você deve fazer é se entender com a sua pombagira. No caso das mulheres. E muitas vezes elas veem homens também. E são assim, protetoras ferrenhas. Maria Padilha, rainha
rainha do inferno. Então o que aconteceu comigo? Primeiro veio a cigana da estrada, né? Uma antepassada minha, que até eu estar preparada, e olha, eu levei muitos anos para perder o medo. Eu tinha medo de Exu. Eu achava que Exu destruía a minha vida. Eu só pensava em Preto Velho e Tupiara. Eu não conseguia, mas eu quase morri por não ter a minha pombagira do meu lado. E hoje, depois de pedir muito perdão pelo aquele medo, e ela entendeu. Ela agora caminha comigo e me ajuda nas cartas. Ela e a minha pombagira, a outra, a cigana da estrada, também continua, porque meu caminho é esse. E apesar de eu ter muitos inimigos, né, elas não me deixam sozinha. Eu estou de pé, graças a Maria Padilha. Mas, Patrícia, o que é um Exu? O que é isso que você está falando? Eu estou falando dos nossos antepassados. Sim, acreditem. Exus, pombagiras, orixás são os nossos antepassados de outras encarnações e dessa encarnação também. Então você pensa, mas Patrícia, eu tenho uma pombagira? Todo mundo tem. Todo mundo tem antepassado. Todo mundo tem orixá. Todo mundo tem aquelas divindades que são responsáveis por guardar o seu espírito, mas é necessário que você queira, que você ative. Gostaram, né? Tudo bem, mas esse vídeo vai ficar muito longo se eu continuar essa conversa. E pode ser um outro. Esse é só um pedacinho do que vem por aí. Tudo bem, meus amigos solares? Gente iluminada, venha comigo nessa jornada. Um grande beijo.